Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Mentalidade Produtiva, um podcast criado para pessoas e empresários que queiram evoluir e alavancar os seus negócios. Eu sou Lúcio Biciro e é um prazer ter você aqui. Eu sempre digo o seguinte, é melhor servir do que ser servido. Você pode ter até ouvido esta frase, mas pode ser que você não tenha entendido essa frase. O ato de servir é você se colocar à disposição de fazer algo para uma pessoa. E quando você faz isso para essa pessoa, automaticamente vai criar um gatilho de reciprocidade. E através da reciprocidade você vai gerar resultados que você às vezes nem espera. Se nada que você vem fazendo na sua vida anda dando certo, é porque você não anda servindo de forma genuína. E você precisa aprender a servir de forma genuína, porque somente através da generosidade você vai entender o que é o amor próprio e esse ato tão importante de servir que foi dito por Jesus Cristo. Outra coisa muito importante que você precisa entender é aonde você se encontra no momento da sua vida. Porque às vezes essas atribulações que te assolam no seu dia a dia faz com que você seja uma pessoa menos capaz de fazer aquilo que às vezes é até supérfluo, mas você deixa de lado. Então, comece a cuidar mais de você e fazer coisas incríveis. E antes de começar o podcast, eu tenho que falar desse cara, né? Que é o meu assunto aleatório, Pedro Me Stigliani. ajuda. E aí, mano? Bora. Você tá bom? Como é que você tá? Maravilhosamente bem, como diz o nosso amigo Sebastião, com o risco de ficar O melhor. risco de ficar melhor. Essa parte que o Sebastião é incrível dentro dessas... Ele é profético, né? Ele fala as coisas. E o que você achou dessa entrevistada de hoje? Cara, a gente dá uma estudada, né, na pessoa e você fala assim, se existem pessoas que são incríveis, e aí você fala, mas como essas pessoas se tornaram incríveis? Aí você descobre que tem a pessoa hiper incrível que transforma pessoas em incríveis. Sim. E olha que interessante, a Giz de Oliveira é uma mulher que ela é uma relações públicas, Sim. mas ela é especialista em, eu digo que é um brand, porque ela consegue posicionar artistas, marcas, empresários. Sim. Só que ela não é esse pessoal que nasceu na pandemia aí com 2 anos, né? Que chega pra gente e fala assim, eu sou relações públicas. Você fala, quanto tempo? 2 anos. Você fala, nossa, mas você tem tudo esse conhecimento? Aí ela conhece o Zé do açougue, o Zé da farmácia e o Zé da padaria. A Giz não, ela tá nisso, por incrível que pareça, há 24 anos. Cara, é surreal, né? É surreal. É surreal. Então, É hoje... muita bagagem, muito conhecimento. muito conhecimento. E graças a Deus nós conseguimos na agenda tumultuada, graças a Deus tumultuada. Puxa, ponte aérea, Rio, São Paulo, Exato. Rio, São Paulo. Estamos aqui com essa mulher Grande, Giz de Oliveira. Muito bom. Tudo bem? gente. Tudo bom. Vocês são maravilhosos, estou muito Cara, feliz de estar ó, aqui. eu não bom sou de demais. gaguejar, mas com a Giz na minha Você viu frente... que dá eu tremida? falei, Não, e você é Senhora! maravilhoso. Eu falei, Mas, mas olha que com ela aqui, pela peso primeira vez, eu falei... a energia que Eu tô com a Giz, relações públicas, através dela que eu vou chegar no tilhão, aí... Giz, Não, você é que maravilhoso. incrível Bom demais. você ter aceito esse convite. Para nós é uma honra, porque você está aqui na nossa 2ª temporada. Ah, que massa. E o podcast Mentalidade Produtiva, ele é um podcast que traz pessoas para contar suas histórias. Porque as pessoas, elas acreditam muito no que ouvem, mas de pessoas vazias. E às vezes uma pessoa cheia, ela não está transbordando o suficiente. Então a gente fala assim, vamos pegar essas pessoas que têm essas histórias reais, como você, e trazer para dentro do Mentalidade para que você possa contar um pouquinho, né, da sua história. Ó, gaguejei. É extremamente necessário a gente Legal. ter um espaço com esse cuidado do transbordo mesmo, porque a gente está numa fase de muita influência rasa, com muito pouca profundidade, com muito pouco resultado. As pessoas estão construindo muito em cima de sonhos e ilusões, né? E buscando as pessoas para ajudar, para mentorar, para auxiliar, que nem sempre tem uma vida construída nesse mesmo lugar que você almeja. É muito mais uma falácia, uma falatória, uma bola de fumaça, uma cortina de fumaça do que a realidade. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui falando com vocês, para o público de vocês. Que essa resenha aqui saia. Eu sou muito solta. As pessoas, o que eu mais ouvi quando eu cheguei aqui, no Alphaville mesmo, que eu fui palestrar no primeiro evento, que as pessoas, daí tinha essas apresentações enormes, né? Porque são 26 anos de carreira, eu fiz as contas, eu falei errado para vocês. Esse ano são 26 Agora, anos. mas Você começou com 4 anos. Então, é isso que eu tava pensando. 4 anos, aí como Essa é que é? conta eu não tô Conectando as pessoas e conectando com o mundo. Não, eu comecei com 15 anos mesmo. Eu comecei cedo a fazer o que eu faço. Inconscientemente, e fui desenhando. Então, esse trabalho de posicionamento entre artistas, marcas e pessoas, empresários, empreendedores, ele veio de uma visão
de uma entrega 360 graus que eu achava que era impossível eu só ser contratada por uma marca. Ele, não, Giz, eu quero, que é isso que as pessoas falam, Giz, eu quero botar meu evento no mapa, eu quero minha marca no mundo, traz uns artistas aqui, sempre foi isso. Só que eu nunca contratei um artista para estar comigo e eles sempre cobraram muito caro para estarem nos eventos e sempre viagens. Não era um evento no Rio de Janeiro, que é fácil eu deslocar um artista amigo para o Rio, né? Tá, vem aqui na esquina, no Leblon, vai ter um showzinho e tal, você me ajuda. Não, era para Parintins, no norte, para Manaus Summer Fest, era no sul, era em Brasília. Você tem que fazer a pessoa pegar avião. E quando você está falando de um grande nome, quando a gente fala artista, porque hoje tem influenciador e tem vários segmentos, né? Estou falando de uma época, quando eu comecei, que não tinha internet, que era telefone discado, que a gente tinha que ligar, então eu ligava para o RH da Globo para pegar o contato do ator, ou eu sempre tive uma rede de amigos, naturalmente, por causa do vôlei que eu joguei, que eram artistas, então Bruno de Luca é meu amigo desde que ele tinha 13 anos de idade, a Suzana Werner também, desde que tinha 15 anos de idade, Fernanda Rodrigues desde que tinha 13 anos de idade. Então, esses artistas, porque eu mudei para o Rio com 13, eu nasci em Brasília. Olha, eu mudando os assuntos que você pediu para não fazer. Não, mas pode... Mas tá indo, né? Não, Não mas tá fica indo. tranquilo que Você me chuta o pé aqui. Dá um chutão aqui pra mim que eu dou uma melhorada. E aí eu jogava vôlei no Flamengo e eu morava num bairro que tinha os artistas. O meu colégio era um colégio cheio de... O Rio de Janeiro tem isso, né? E porque Deus falou, você vai ser amiga dos artistas. E aí, naturalmente, eu andava com esse grupo de artistas. Quando eu começo a trabalhar com festa e que eu começo a levar os meus amigos artistas para festa no Rio, eu fazia uma vez por mês, uma vez por mês, aos sábados, uma festa temática. E aí esses amigos eram estourados, porque estavam na Malhação, ou estavam muito estourados na mídia, né? E numa época que você não tinha acesso, então quando a gente fala de um artista protagonista da Globo, era tipo muito grande o assédio. As pessoas vinham multidão, essas cenas que a gente vê da Xuxa com as pessoas atrás do ônibus gritando, era assim que funcionava, era uma loucura. Eu cheguei a pegar um pouco disso. É uma loucura, né? É insano. E aí cara, quando eu recebia meus amigos, eu via que eles não se divertiam. Porque era a galera da idade deles que não tinha acesso a eles, e eles estavam indo para se divertir comigo, então eu criei a área VIP. Eu fiz um puxadinho. Primeiro eu fiz com seguranças. Eu falava, vem pro meu puxadinho. Eu devia ter feito uma marca puxadinho da Giz, que eu teria bombado. Verdade. Eu tinha essa Porra, pra clareza. cacete. Puxadinho da Giz. Porque eu passei pelo menos uns 10 anos da minha vida fazendo puxadinho da Giz. Porque eu comecei a fazer isso nessas festas que eu era contratada do tio Carlos, que tinha uma agência de eventos infantis e depois para jovens. E aí eu era a divulgadora, depois virei coordenadora dessas festas, depois virei a diretora de produção dessa festa dele. Vendia convite pra caramba. E aí, cara, eu falei, tio, vou levar, vou botar os seguranças aqui, que daí fica uma areazinha reservada para eles serem felizes, né? E aí eu vou botar um garçom aqui para dar bebidinha para eles serem felizes. Então eu comecei a criar esse espaço VIP nessas festas temáticas no Rio de Janeiro. Passou. Em 96, 99, eu vou para Brasília, minha família volta para Brasília, eu volto para Brasília morar lá, odiando a ideia de morar em Brasília de novo, porque eu já tinha me adaptado ao Rio de Janeiro e já tinha um trabalho. E aí, um cara muito louco, que todo mundo falava, durante um ano eu ouvi falar sobre esse homem. Você tem que conhecer o Manday, tem que conhecer o Manday, tem que trabalhar com ele, o cara é de Brasília, ele faz os maiores festivais, não sei o quê. Tá, um dia eu vou conhecer o Manday. E aí tinha acabado de mudar para Brasília e um amigo meu, que era um professor da minha academia de lamba aeróbica, na época a lamba aeróbica bombava. Né? Hoje a gente está falando de TikTok, Fit Dance, caramba, 4, mas era lamba aeróbica que chamava. E o mestre Marcão, que era o maior nome do país desse tipo de show para as pessoas dançarem junto, era o professor da minha academia, que eu treinava todo dia. E ele falou, Giz, você está em Brasília? Eu estou em Brasília. Vem, eu vou fazer um show aqui na boate e tal. Vem. Eu falei, fui. Aí ele falou, você vai te apresentar o Sérgio e tal, não sei o que. Daí entrei com o Sérgio, sentamos numa área VIP lá em cima, atrás do palco. O Marcão, eu não gostava de axé. Achava o ó, aquilo, achava o ó. Eu era do rock and roll e da música eletrônica, que eram as festas que eu fazia. Legal. Eu fazia as semanas de moda, a primeira fila da semana de moda, levava os artistas para assistir desfile, depois para o reservado para fazer o relacionamento com as marcas e tudo mais, entrevista.
E aí o cara, eu tô conversando com esse Sérgio, ele, cara, você faz o quê? Daí eu falei, cara, eu faço sucesso. Eu faço isso, faço aquilo, tá? Daí você tem que trabalhar no meu evento. Vou trabalhar. Eu sempre fui essa pessoa. Cara, legal. Eu nunca me preocupei se eu estava conhecendo alguém importante ou não, porque Deus foi maravilhoso da minha vida, que Ele só me botou para conhecer gente importante. Eu sou importante. Justo. Então, automaticamente, as pessoas vinham pela minha energia. E quando eu vi, essa pessoa era alguém. E aí ele era o Sérgio Monday. Ah, E aí ele falou, cara, daqui a 3 meses, hoje é o lançamento do meu evento, daqui a 3 meses vai ter a micareta, que é a maior micareta de Brasília. Eu queria que você cuidasse do meu camarote, da área VIP. Eu não gostava de achar. Aí eu olhei pra cara dele assim, daqui a 3 meses a gente fala dele. Me deu um cartão, não existia celular, cartão. Falei, esse cara. Aí eu dei meu número pra ele. Eu falei, esse cara nunca, daqui a 3 meses, nunca vai me ligar. Eu também não vou ligar nunca, que eu não quero trabalhar com isso, né? E tá tudo certo. O Marcão voltou pro Rio, eu não fiquei lá em Brasília, comecei a estudar marketing e tudo mais, faculdade. E aí voltei a jogar vôlei na BB. Pá, 3 meses depois o maluco me liga. Giz, não sei o quê, Sérgio Monday. Eu queria muito falar com você para te contratar, então não sei o quê, vai ter mesmo a festa e tal. Eu falei, vamos, fechei. Fui. Daí eu recebi, foi o primeiro evento para milhares de pessoas que eu recebi os artistas de uma forma, eram os amigos do Sérgio, e aí a gente está falando de grandes nomes mesmo. Eric Johnson, na época era tipo o auge, Paula Bulhamar, a gente está falando de Caraca, top, hein? 1990, Top. que eram os protagonistas master Carol da com novela tudo, é. das 9, que não saíam por menos de 300 mil, e eles estavam lá pela amizade com o Sérgio Monday. E aí, recebi os convidados dele, tinha uma área VIP da VIP e tal. Até que em algum momento o Sérgio falou, Giz, eu preciso que você leve no trio do Asa de Águia. Esse é o meu mal. Nada para mim é impossível. E eu não pergunto para ninguém como faz, eu vou fazendo. E aí eu falei, tá, tudo bem, comigo mesmo. Me arruma um segurança, vem segurança, vamos lá, trio elétrico. Bati na porta do trio elétrico, uma penca, deviam ter 15 artistas aqui. Alexandre Barilari, uma galera, Cláudia Lira, Alexandre Frota, tipo nesse nível. É que o Frota hoje ele tem uma imagem, mas naquela época ele era o número 1 da Rede nossa, Globo. isso é No doido. Brasil ele era o- tipo Ele era o o sex Cauã. symbol, Ele era o sex Cauã symbol. num nível Ah. elevadíssimo, né? E gente boníssima, Alexandre Frota. E aí, enfim, levei uma penca, bati lá no trio, não sei o que, o segurança do trio olhou pra mim assim, eu falei, preciso subir com os artistas. Credencial, sou da produção. Aí o cara subi, odiando aquilo, Gisele Fraga, maravilhosa, era garota do Fantástico. E aí, puta, eu subi no trio e o Durval Lelis cantando, né? A dança da manivela, todo mundo olhava pra mim e eu não sabia nem o refrão, não sabia nada, eu odiava Sensacional. aquilo. E o Sensacional. povo olhava pra mim, vai, gente, pula! E eu pulava aqui, ó. Só fazia, daí o povo errava assim pra cima, tá quente, tá frio, meu Deus do céu, rezando pro povo querer ir embora pro camarote logo e tal. Aí o povo não ia embora nunca, porque era muito legal estar ali em Pô. cima. Caraca. E aí eu comecei a olhar, eu já estava trabalhando com produção de festa há alguns anos, né? Uns 5, 6 anos. E eu comecei a ver o universo daquela estrutura. Tinha mais ou menos, sei lá, 15 mil pessoas num bloco, 10 mil pessoas num É bloco. gente pra caramba. Todo mundo vestido de abadá, a corda, mais um monte de pessoas de pipoca na rua. Sei lá quantas mil pessoas, não sei falar. Um trio elétrico, aquele cara tá. Brasília é seco. E Caraca. tem uma poeira que você fica meses com aquela poeira quando você está num lugar que fica subindo a poeira vermelha, né? Caramba. E aquele cara estava cantando 5 horas sem parar. Num negócio que balança, que vai, que freia. E a logística da equipe, da banda, mais a equipe técnica, as pessoas estavam pulando, bebendo, caindo no chão, e eu paralisada, vendo, tipo, sabe quando a mente, pum, mapeando tudo, tá, 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 tipo, código genético, código sei lá o quê. Era a minha mente, olha isso, não sei o que, o cara puxou o cabo ali, eu não sei o que, o cara tá falando com ele no microfone, olha, ele tá falando, não sei o que. E o Durval é maravilhoso, porque ele é um cara comum como a gente, é o maior do país, do Axé Music, mas ele é um cara que ele senta com a gente de igual para igual, até hoje é isso. E aí ele vira para mim sem me conhecer, né? E eu, cabelão preto, Saradex, né? Me achava a gostosona do rolê.
careta, mongolóide, já era casada. Mas todo mundo olhava pra mim, gente, quem é essa artista? Porque Tá e lá eu no meio. parecia Sheila Tem um Carvalho. perfil, tem um E o perfil. povo achava que eu era Sheila da hora. Carvalho. Quem é essa artista Sheila Carvalho? Não, não é Sheila Carvalho. Quem é? Ana Paula do Vôlei? Te juro, eu tinha vários nomes menos o meu. Porque eu tava com os artistas. Muito legal isso aí. Menos o meu. E eu também não tava nem aí. Se queriam saber qual era o meu nome, tá tudo certo. Né? E eu organizava os artistas. E o Durval tocava lá, olhava pra mim, isso aqui. E ele via que tinha um monte de artista. Ele E era você? amigo do Eduardo Galvão, que já foi pro céu, que é um grande amigo meu, maravilhoso, e do Alexandre Frota. Eram os amigos do Durval, porque eram amigos em comum com o Monday. E aí ele começa a olhar pra gente e fala assim: Ô Galvãozinho, quem é que tá aí? Quem é essa galera massa que tá aí? Daí o Galvão, nossos amigos. Aí o Frota, fulano, e você, qualquer nome e tal. Beleza, acabou aquilo. Sensacional. Fomos pro camarote e tal, daí me apresentaram pro Durval e tal. Aí me apresentaram pro cara de Recife. Eu saí de Brasília, eu fiz de Brasília, foi quinta, sexta, sábado, domingo. Na segunda, o Frota me chamou para ser sócia da irmã dele no escritório de empresariamento artístico no Rio. Eu fui fazer um trabalho de São João no Rio e fiquei. Virei sócia da irmã do Frota, montamos o escritório, e aí desse escritório, daí Recife me chamou para fazer o Recifolia, Fortaleza me chamou para fazer o Fortal, Vitória me chamou para fazer Vital, e eu comecei a fazer todos os carnavais fora de época do Brasil, Natal, Florianópolis, e o que acontecia? Nenhum desses lugares sabiam receber artista. Caramba. Uau. Porque não era comum. Geralmente o artista ia contratado por uma marca Fazer um negócio específico. e ele saía do hotel no carro, cheio de segurança. Do carro ele ia direto para um reservado que só tinha acesso os donos e a imprensa durante um período. Esse artista não tinha acesso a nada da cidade nem do lugar. Caracas. Ficava 2 horas ali tirando foto de milhares de fotos e dando Caraca. entrevista. Voltava para o hotel, do hotel pegava o voo e ia embora. Essa era a vida de um grande artista para fazer dinheiro fora dos contratos com a Globo e com a Record e com a SBT. Era essa a vida. E aí eu comecei a convidar de 10 a 15, às vezes 30 artistas para viajarem comigo. E eu exigia do meu contratante. Eu falei, cara, eu estou indo para uma cidade nova. Eu não estou pagando para o artista aí. Eu preciso gerar uma experiência de valor. Então, esse marketing de experiência que hoje falam que é modinha, eu faço isso desde 1930. Não, Nossa. porque daí eu falava, eu vou para Recife, então tá. A gente vai ter a festa, 4 dias de festa. Eu preciso fazer um passeio para uma cidade turística. Vamos para Porto de Galinhas ou vamos para Muro Alto? Ah, tem um resort chamado Lanai, que eu fiz a inauguração do Lanai, que é um resort super famoso. A gente tá, vamos fazer a inauguração? Vamos. Já aproveita, pum, leva. A gente passava um dia inteiro com almoço de chefe, com comida local, com pessoas locais da cidade, sabe assim? E os contratantes e os patrocinadores. Então, ficava todo mundo amigo. Para o artista, eu ensinava como se posicionar, como se relacionar. Tipo, o artista, ele ele hoje é mais fácil, mas naquela época, ele tinha uma mentalidade de ir fazer dinheiro ou fazer mídia para poder fechar um contrato melhor, né, de trabalho, ou queria loucura, queria se curtir, queria ser feliz e queria que ninguém soubesse da mídia. Só que não tinha como eu levar sem ter a mídia. Então, eu falei, cara, você vai viajar comigo, eu não vou pagar nada para ti, mas eu vou te dar a melhor viagem, a melhor experiência da tua vida. Você vai conhecer pessoas incríveis, me diz o que você precisa. Ah, eu quero me divertir como nunca, ou eu quero estou precisando fazer mídia para fazer um contrato e tal, não sei o quê. Tá, então você vai me dar 3 entrevistas, vai fazer fotos assim, assim, assado, e depois você pode lamber o chão, que isso não vai vazar em lugar nenhum, porque eu garanto. Uau. Cara, e aí os fotógrafos me odiavam, a imprensa me odiava. O Neymar tá precisando de você. É viu? verdade. O O Neymar Neymar andou tá comigo no precisando de início. você, porque ele tá Neymar, fazendo só as cagadas que eu falo, meu Deus do céu. Isso é a falta de estrutura Ah, sim. certa, a falta É. de uma equipe certa. Sim. Não tem no mercado artístico, e aí a gente fala toda a parte pública de identidade visual, identidade pública, não tem uma estrutura profissional que construa a imagem, que construa o posicionamento. Tem uma vida muito grande de mídia, de contratos enormes e de projetos. Então, o artista, o atleta ou o influenciador, ele não tem um planejamento de carreira. Ele tem um planejamento da marca, o planejamento do lançamento. Mas ele não tem, até o grande empresário, um infoprodutor, ele tem a estratégia até o último dia de venda do lançamento.
acabou aquilo, ele vira uma pessoa comum. Só que não, ele tem que continuar construindo essa reputação, essa autoridade. E é aí que eu entro. Mas eu levei muitos anos para me ligar que eu era essa pessoa. Porque eu fazia essas coisas, porque eu achava o artista merecia ter esse posicionamento, essa mentoria. Então, você vai se vestir dessa forma, você vai dar esse tipo de entrevista, você vai falar com esse veículo, porque esse veículo vai te colocar exatamente onde você quer. Porque não adianta você chegar num super festival e falar com 10 veículos de mídia e não falar com o certo, com o que fala com o teu público, com o que fala com o teu contratante. É melhor você falar só com quem fala direto com o teu contratante ou com que você tem interesse, do que você ficar exposto fazendo 1 milhão de entrevistas. E não adianta você não estar completamente, intencionalmente pronto para vender a tua imagem, mesmo que você vá só para se divertir. Você está sempre vendendo a tua imagem, você está sempre se vendendo de alguma forma. Não adianta você ir para a rua, que é aquilo que você falou de não, né? Eu vou sair da minha casa para construir algo, eu não vou sair da minha casa aleatoriamente. Sim. Então, essa intenção e essa consciência da construção, do que você representa enquanto imagem, ela vai desde o momento, desde a roupa que você coloca, desde o teu corpo, posicionamento, como você está. Se você chega num lugar que você não domina, a tendência é você se fechar, Sim. né? E aí, se você é fechado, você não atrai a imagem certa, você não atrai as pessoas certas para você se conectar. Poder conecta com poder, né? Energia de poder chama energia de poder, então você tem que saber chegar, tem que saber analisar o processo. E isso eu ensinava para os artistas de graça. Falei, cara, vem aqui, não, cara, você é capa de revista da maior revista do Brasil, mais vendida. Você não pode vir com uma Havaiana. Você não pode. Vamos vestir Tem você. coisa que não faz sentido. Não tem como. Não, mas diz, eu sou essa pessoa. Maravilhoso. Vem pra cá, eu vou te ajudar. Eu levava uma mala extra para as mulheres atrizes. E eu chegava nas cidades, eu descobria, tem qual loja aqui? Elos, Água de Coco. Eu ligava, quem é o dono? Quem é o marketing? Água de Coco, eu tô com um artista tal. Você me empresta umas roupas? Eu ia lá, pegava a roupa da marca local, então era isso, eu fomentava toda a Legal. identidade local. Eu dava, por exemplo, porque os artistas não chegavam bem vestidos, porque eles não tinham essa consciência. Então, Deixa eu eu... contar só um contexto aqui que o Pedro não deve saber. Estou lá em Orlando para palestrar. Conheço a Giz em Orlando. E aí, como as palestras eram, tipo, 2 dias de palestras, então tinha uns intervalos que a gente saía para passear, mas só que teve um dia que eu fui lá no evento, Tá. né? Que eu fui, tipo, no camarim, não fui ver nada lá de assistir. E eu fui, tava um calor do caramba de regata e bermuda. Ai, eu devo ter falado alguma Aí coisa. foi muito- Ai, meu foi Deus muito- do Não, mas céu. depois eu entendi. Depois que ela falou, eu fiquei parado pensando. Falei, nossa, mas é porque eu não tenho que fazer nada. Eu vim porque eu só passei. Tu só aqui. passou para dar um oi, Só que né? depois eu queria usar foto, não tinha. Porque a impressão é que eu tava ali fora daquele lugar. Todo mundo de terno E você de regata. e eu de regata. Então não conectou. conectou. E eu devo não ter chamado a condiz. atenção. Não, aí a não Giz sabe? me chamou de canto, ela bem nesse sentido, ela falou assim, posso te falar uma coisa? Aí eu falei, pode, tal, né? Eu tava de bermuda preta, com uma regata da Under Armour, tal, tudo meio que Como combinando. se tivesse ido pra academia, tava bem. Exatamente. Tava Aí ela ótimo. falou assim, ó, você tá vendo que aqui é um evento, né? Você tá dentro do evento, mas você não tá dentro como você usou o termo. Dos né? códigos. Dentro das Das condições ali e normas, tal, enfim. dos Ela falou, padrões. porque, tipo, você ainda falou, você vai tirar foto, como que fica na foto, né? Porque foi verdade, eu tirei foto que eu não aproveitei depois. Sim. Porque ficou sem sentido aquilo ali. É. Então, assim, às vezes, eu sou louco, eu sou doido do brand. Eu sei. Eu sou o doido. Pra eu não estar Não, você combinando é estava muito- maravilhoso, só que você mas não no estava como ambiente, palestrante. Exatamente. Porque uma coisa era ele Exatamente. estar como um espectador, Sim. e aí, tipo, até amigo de alguém que vai palestrar, porque isso aconteceu com os Sim. meus amigos que estavam lá em Orlando, foram me ver palestrar. Mas, e aí, então, eu estava almoçando com a mulher ou com os filhos, e acabei passando aqui para te dar um abraço. Ok, Sim. é aceitável. Agora, você, como palestrante, você está num evento onde você é o palestrante, não interessa se é o teu dia ou não. Entendeu? Não. Você tem que estar, você vai estar sendo analisado. O tempo todo. E se você está indo para construir a tua autoridade como palestrante internacional, comporte-se como um palestrante internacional.
É esse rolê. E a gente nem era amigo ainda, né? A Não. gente tinha então acabado de se foi o conhecer. primeiro Foi o dia. primeiro Foi dia. o primeiro dia. Mas Eu não consigo. São uns toques que são muito legais, que a gente se tornou amigo, que num evento, a gente tava tendo aqui em Alphaville, a gente não se conhecia. E aí, ele chegou num evento, como ele chega, né? Você sabe que ele chegou. Poder. Exatamente. E aí, nessa época, eu cheguei, ele veio pra mim e falou assim, tudo bem? Como é que você chama? Aí eu falei meu nome. Aí ele olhou pra minha cara, botando a mão no meu peito. Quando você falar seu nome, você fala seu nome alto. Pra todo mundo ouvir. Eu olhei, que filha da puta. Que irritante, Não, né? ele fez assim, né? Aí ele. Ah, não Aí eu dá, olhei pra cara não. dele assim e falei, o cara, o olhão claro, branco. Poderoso, né? Aí eu peguei dei esse no negócio, peito mas já, foi muito falei, louco. Aí eu não. fiquei pensando, né? Exatamente o que você falou, mas peraí. Aí depois você toma, você fica puto, aí depois você fica pensando. É. Eu já tava em algumas mudanças mentais e tal. E aí depois a gente começou a andar junto. Bom, de mentor virar amigo, virar sócio. Entendeu? Que É, porque você maravilhoso. viu Olha que que ele legal. É uma evoluiu. construção. É É uma construção. Mas é porque é isso. Quando a gente tá pro jogo, eu falo que a vida é um jogo. Quando a gente tá pro jogo, a gente vai se conectar com muita gente. Mas nem todo mundo tá na mesma energia de crescimento. Sim. E você tava. Você Isso estava aí. aberto para crescer, né? E aí vocês trocam, vocês se Uhum. complementam. Isso é maravilhoso. Eu ainda não encontrei pessoas assim. Não, mas é difícil. É difícil. demais. Outra coisa que você falou, aliás, algumas coisas que você falou. Eu conversei aqui nesse podcast, não participando do meu, né? Tava o Daniel Diel, que é do Calcinha Preta. Sim. Você sabe que ele também não gostava de forró, né? Mentira. Não, ele tava um dia no evento Gente. pra abrir, que ele gosta de rock. E aí eu tava tendo uma treta ali com o Calcinha Preta. Ele tava nos bastidores. E ele foi cantar, mas não. Ele Só não era, foi ajudar, não o Calcinha Preta, ele era o cara de uma outra banda. E aí o cara viu, ele gostou dele cantando, né? O empresário da banda. Que massa. E nisso a banda tinha o cantor, tá? Aí ele falou assim pra ele, cara, você não quer cantar na banda? Aí ele, Louco, como né? assim? Ele falou, nem gostava de forró, bicho. Eu falei, como que eu vou cantar numa banda se eu não gosto nem da música, né? E hoje ele é o maior cantor do Calcinha Preta. Cara, Então tem coisa foi que- isso que aconteceu comigo. Então, mas é muito interessante que veio um insight aqui em mim, né? Às vezes a gente deseja algo, mas o propósito da gente, às vezes, a forma de linkar ele é em outro É o É um imprevisível. imprevisível. É algo que você nem tá olhando, nem tá prestando Exatamente. atenção. E aí você tem que estar pronto para entender que aquilo é um chamado. Uhum. Sim. Né? Tipo, hoje eu sou talvez a maior influenciadora da cultura da Bahia do Brasil, porque eu ajudei a posicionar o Axé Music no país. Né? Eu fiquei 25 anos fazendo todos os grandes eventos da Bahia. Eita, quero ser amigo todos. da Giz, né? Só no... Só você é o Cabo Man lá, eu vou ser alguma coisa. O Isso nome é- que você quiser. Isso é muito louco, né? Porque esse ano eu fiz a preparação de 2 duplas para o Big Brother. E eu não ia para o carnaval, não ia fazer nada no carnaval, então eu nem vi. E estava achando o máximo, porque eu passei 25 anos fazendo carnaval. E o último carnaval que eu fiz em Salvador foi 2020, e Salvador o governo da Bahia me contratou para reposicionar o Carnaval de Salvador. Caramba. Legal. E aí foi um ano que eu fiz esse reposicionamento do Carnaval de Salvador e ainda a curadoria de um filme chamado Carnaval, que foi para Netflix para mais de 190 países, que eu fiz junto. Eu mostrei para as pessoas da Netflix o que era o Carnaval e a cultura da Bahia. Uhum. Eu ajudei as autorizações para filmagem. Foi a primeira vez que foi uma filmagem ao vivo no Carnaval. Sempre era depois com figurante, né? A cenografia. Não, foi a primeira vez. Então, tipo... E aí esse filme acabou virando a construção da minha história. Porque todo filme, ele é feito por causa do meu relacionamento, dos meus parceiros, meus contratantes que viraram amigos. Então, a varanda dos 2 camarotes que usaram são os 2 camarotes que eu posicionei. O camarote Salvador e o camarote Skol, que hoje é Brahma. O trio elétrico foi o trio do Durval, do Asa de Águia, porque é um grande parceiro de trabalho, 1000 anos juntos. Né? O ator que fez o papel de cantor estourado, eu ensinei para ele como falar, porque ele ia entrar no meio da música, no meio da abertura do Durval, no Carnaval Valendo. Como é que vai falar, gente? Peraí que a gente vai fazer um filme aqui. Não. Falei, você vai entrar com uma participação especial, você vai falar isso aqui pra galera. E aí, galera, fala exatamente isso, porque daí o público vai vir com você, porque é como o Durval fala. É como o Durval fala com o público dele. E as pessoas vão vir com você e aí você pode cantar. Se você não fizer isso, Não vai funcionar. as pessoas vão jogar coisa em você. Porque as pessoas querem o Durval, não querem você. E a gente verdade. só tinha
3 minutos para fazer a cena inteira, porque o trio ia andar, não tinha como parar. Uau. Então eu estava fazendo esse trabalho e estava com mais ou menos 30 influenciadores, que foi onde eu conheci o Vincenzo. Ah, E aí tinha uma agência de São Paulo que convidou os influenciadores e eu fiz 100% da logística deles. Então, eu montava todo o passeio deles, a gente tinha que ir em todos os camarotes, todos os trios elétricos, era para reposicionar a Bahia inteira, né? O carnaval inteiro. E aí eu deixava eles, ó, hoje vocês vão no trio da Cláudia Leite, vocês vão no camarote do Nano, vocês vão no camarote do Brahma e tal, eu encontro vocês 3 horas da manhã no camarote tal. Depois a gente pega mais um trio, vai aqui para outro camarote de Salvador e de lá eu pego a van e a gente vai embora. Então eu ia encontrando, caracas, que logística. eu trabalhei como uma louca Não, nesse imagina. ano 2020. Tá maluco. E aí não tinha mais o que fazer no lugar de relações públicas, porque eu cheguei no ápice em Salvador, falando da cultura da Bahia, eu falei, cara, ok, me tornei uma grande influenciadora da cultura da Bahia. E aí, como eu não continuei o Big Brother esse ano com a Graciane, eu fiz a preparação da Graciane com a irmã e do Diogo Almeida com a Vilma, que foram as pessoas que realmente fizeram barulho na edição, que foi Tá. uma edição flopada. E aí a gente não continuou o trabalho durante o Big Brother, que eu achei que continuaria. Uhum. E depois só ia saber se, quando ele saísse, se a gente ia continuar o pós ou não. Não continuou, graças a Deus. E maravilhoso. E aí eu falei, cara, acabou o BBB. No meio do BBB pra mim, aí o meu ex-contratante do Camarote da Brahma fez aniversário, estava em Noronha. E aí, Gizinha, você chega quando na Bahia? Eu falei, não vou. Como assim você não vai? Eu falei, não vou, Guto, eu tô de folga, tô de férias, acabou esse Big Brother maldito, eu tô em paz comigo, né? Dele, oxente, são 40 anos de axé, só disso aí você tem quanto tempo? Eu falei, tenho 25 anos. Ele, você é mais axezeira, mais da Bahia do que qualquer pessoa do axé, se você não for... Eu falei, cara, Guto, eu não vou, não vou. Falei, eu não vou. Ele... Quando que você quer? Eu vou lhe tirar a passagem aqui, você vai como minha influenciadora no camarote, que a gente está levando a Rafa Kalimann, está levando a Mariana Ximenes, você vai como uma das influenciadoras da Bahia. Eu falei, assim eu vou. Assim eu vou. Agora tá bom. Assim Agora eu vou. tá bom. Aí eu falei, olha, eu quero credencial de livre acesso, eu não quero ficar no curralzinho, eu quero andar por tudo. Ele, vou mandar um menino te ligar para fazer o credencial de livre acesso. E aí eu fiz uma... Eu fiquei só 2 dias, que eu estava com o tornozelo rompido. E eu falei, cara, Caracas. eu vou porque é uma transição de carreira, Uhum. né? Era uma data muito importante. E aí eu falei, cara, eu vou ficar 2 dias, vou dar o meu sangue em 2 dias, vou aparecer em tudo que é lugar, porque é a coisa de entender o posicionamento novo, Uhum. porque sempre foi assim, ah, a Gi chegou, quem tá com ela? Que era uma penca de artista, uma penca de empresário, dono da Azul, dono da Gol, dono de sei lá que do Pão de Açúcar, dono não sei o quê, pá. Era isso, era dono de não sei o quê ou artista não sei de onde. E aí esse ano foi, quem tá com ela? Ela, a Gi chegou. E aí eu cheguei. E aí eu tinha que ir vestida de artista, era maravilhosa. Porque muda, né? Quando você vai, mesmo sim. como uma relações públicas de poder e tal, hoje os RPs eles estão meio como influenciadores, né? Acabam se montando com... Tá. Na nossa palestra, eu fui vestida de Eduardo Amarante, que tem, Sim. né, tem o conceito todo por trás das parcerias. Lá eu falei, cara, lá eu tenho que estar... Eu não tinha tempo, porque eu decidi de um dia para a noite, mas eu falei, eu tenho que ir como artista. Liguei para uma estilista que faz os looks de quem eu preparo para reality ou para evento especial, Uhum. a Érica Facuri, e falei, Érica, eu tenho que ir de influenciadora máxima da Bahia. Botou uns negócios de brilho, não sei o que, mandou para minha casa. Que legal. Fui, cara, e só deu, daí chegou na Band, Gigi Oliveira, tá aí, não sei o que, chegou no SBT, Gigi Oliveira, não sei o que, passava o trio, Giz, você veio. Tá, eu falei, Bahia, eu cheguei. Cara, que da hora, bicho. Cheguei, Isso aí, foi. Sensacional. É muito legal. E aqui, estamos com ela hoje, aqui, a Giz de Oliveira, essa mulher incrível, extraordinária. Para você que tá aí vendo esse podcast, gente, ó, você vê que ela tem, assim, é difícil para nós 1 hora ter que escutar tudo que a pessoa tem que entregar. São 26 anos. São 26 anos. Tem Então, muitas a gente frentes. sempre fala que nada melhor do que falar dos nossos patrocinadores também, que né? legal. Tecnologia Digital, maior agência de marketing aí do Brasil. Você que não se posicionou ainda na internet,
eu te aconselho a contratar a Andragogia Digital. Que Pois massa. uma empresa que não se posiciona, uma pessoa que não se posiciona, ela não vai ser vista, não vai ser lembrada. E eu sempre digo para as pessoas o seguinte, gente, é um investimento muito baixo hoje o que a gente faz dentro da internet, perto do que era antigamente no famoso marketing offline, né? Então, o online é muito mais em conta, então não fique fora do online, porque você pode estar perdendo grandes oportunidades. E EC11 Soluções é um hub de serviço, É Pedro? isso aí, meu amigo. Esse é 11 soluções para você, empresário, que está querendo organizar teu financeiro. Marketing, gente, marketing é primordial para qualquer empresa. Aparecer e vender. E não adianta nada disso a tua empresa não entende, o teu time não entende o que ele está fazendo. Então, treinamento, Aí, e treinamento a gente fala de LBCiro, pessoal, treinamento empresarial. Ó, eu sempre vou falar, vou morrer falando essa frase. Fala pra mim essa frase. Maravilhoso, né? O Bill Gates fala assim, gente, 2 tipos de empresa. A que faz sucesso e tem resultados estão na internet e esses que não estão na internet. Então, se você hoje não está, né, na internet e não está posicionando o seu time por meio de treinamentos, você não vai conseguir atingir. E as pessoas falam assim, Lúcio, mas a empresa tem bagunça, mas funciona. Mentira. Não dá para ter resultados exponenciais se a sua empresa é uma bagunça. E uma coisa importante, os funcionários que são extraordinários, eles são treinados. Não dá para você ter gente extraordinária dentro do seu time se eles não estiverem sendo treinados e entender do seu próprio negócio. E falar de negócio também tem a Tech Broker aí, tecnologia, né? Opa, aí sim. Olha, a empresa que não tem tecnologia, ou aqui falando especificamente Tech Broker 360, que é para o corretor, gente, o corretor ele vai perder para ele mesmo se não estiver atento para a tecnologia. E dinheiro que sem controle vai pelo vão dos dedos. Então a Tech Broker 360 controla e cuida do teu cliente na parte do financeiro. Então, gente, acessa aqui, conhece, barato e vai arrumar a sua vida. Exatamente. Então, voltamos aqui com ela. Os melhores Gis. patrocinadores do mundo, né? Você vê aqui. É tipo, ajeita a vida geral, 360 graus de tudo, né? É isso aí. É exatamente tudo que se precisa, porque e é muito louco, porque ainda hoje as empresas tendem a achar que a rede social é só um álbum de figurinhas, é só uma comunicação corporativa com o mundo. E não é. Se você não está bem posicionado 360 graus, e aí fala de toda a parte de tecnologia, a parte financeira, a estruturação da tua equipe, como você vai comunicar isso 360 graus com coerência em todas as frentes de veículo que você tem, você está deixando dinheiro na mesa. Isso é muito sério. Você está deixando dinheiro na mesa. E pior, você está deixando a tua marca pessoal de lado. E aí você vira a tua empresa. Aí quando você vira a tua empresa, se a tua empresa, se tu vender ou ela falir de alguma forma, você acaba metade de ti ou você acaba indo junto. Porque você não teve a inteligência de construir a tua marca pessoal associada com a tua marca de empresa e juntos um ficar alimentando o outro. Cara, vocês têm os melhores patrocínios. Pode me colocar aí no bolo. Opa! Ó, uma coisa que você falou que eu vou te perguntar, agora começou momentos consultivos. Valendo, Valendo. Cara também. Não, você não Você nem deve ser perguntava, cara. nem Vamos perguntava. perguntar gratuito que ela vai ter que responder. Uma coisa que eu acho muito interessante, né? Eu tô no mercado de trabalho desde 85, né? Eu não sou velho mesmo, desde 85. A gente começou cedo. Tô no mercado de Começamos trabalho cedo. desde 85. Eu lembro, assim, muito pouco de um dono ou alguém de uma empresa que era a cara da empresa. Muito pouco. Eu comecei a ver isso com o Ultrafarma, que é o Sidney. Ele Sim. começou a colocar a cara, ele é até de Sim, Santa Isabel. sim. Mas hoje, assim, eu vejo que é um mercado que a maioria está assim, né? O Justo está assim, o Adib está assim. Pô, um monte de empresários hoje estão à frente. O CIMED, o menino Luciano, o CIMED. O CIMED que é é o Adib, Abid, né? né? Abid, João Adib. Então, assim, eles foram influenciados ou tiveram uma relação pública que falou, meu, vocês precisam acordar? Você falou do Bill Gates, não foi Bill Gates? Não, Bill Gates... falei na frase dos Da empresários, frase. isso. Tem uma frase dele também que é maravilhosa. Se ele falisse e só tivesse $1, ele fala isso. Se ele tivesse só $1 para reconstruir tudo, ele contrataria um RP, um Relações Públicas. Uau. É maravilhosa essa frase, Uau. porque é sobre isso. O que eles... Provavelmente eles tiveram relações públicas olhando para essa estratégia, mas um entendimento maior de que teve a mudança de mercado.
porque poucos profissionais entenderam essa construção, essa transição, que a gente viveu muitas transições em muito pouco tempo, né? De um telefone fixo para um telefone, para um método de mensagem, depois um telefone celular, a internet, a inteligência artificial, todo, né? A rede social mudou a cultura do mundo, Total. né? Mudou as relações, mudou como você se relaciona, tudo. Então, quando você começa, tem uma boa equipe de marketing, de relações públicas e uma assessoria de imprensa, que é a tríade, que é fundamental, não adianta você ter só uma equipe de marketing digital, a melhor. Não Uhum. faz a menor diferença na sua vida. Não adianta você ter um grande CEO, um grande diretor de marketing. Também não faz a menor diferença na vida. Um assessor de imprensa maior, não, a menor diferença na tua vida. Se você não tiver uma mentalidade de relações públicas construindo a tua reputação, construindo a tua estratégia de comunicação, ela nasce com relações públicas. Esse relações públicas, ele faz a construção da reputação, ele faz o reposicionamento quando entende que o mercado, a comunicação do país e do mercado mudaram, Uhum. e ele faz a gestão de crise quando existe algum problema, Tá. algum cancelamento, algum produto que deu algum problema, uma empresa que teve algum vazamento. É. É o profissional de relações públicas que faz essa construção e essa defesa, que ensina como os funcionários, os profissionais que trabalham na empresa se comunicam para fora Uhum. sobre a empresa e ensina como o público entende a empresa. Bom. Tá? E aí Entendi. a transição que você fala do dono da empresa acabar assumindo a identidade da empresa, porque essa mudança da sociedade no mundo, né? Porque as redes sociais elas ditaram as regras. Os poderes mudam de lugar. Antes o poder ele era controlado, né? O poder de influência, o Uhum. poder de direcionamento. A comunicação ela era controlada. Você só tinha informação pelos jornais, pelas revistas sociais e pela televisão. Uhum. Era a única forma, e você gastava uma grana para fazer essa tua publicidade. Então era mais valoroso você divulgar a tua empresa, né? Eurofarma, enfim, CIMED, né? Nos carros, nos eventos, os carros de corridas, principalmente essas grandes farmacêuticas, indústria de farmácia, eles procuravam os esportes de aventura para ter associação com o piloto e tudo mais. Mas não tinha a imagem do dono da empresa ou do CEO, não tinha a identidade. Quando a comunicação muda de lado e o público passa a definir o que ele quer, eu sou um público que eu tenho muita voz. Eu defino qual é o tipo de produto e eu quero saber como que você vai trazer para mim. Eu exijo que você traga o seu produto da forma que eu gosto e eu não quero mais ser enganado. Porque quando a comunicação, que eram estratégias de publicidade, eram agências de publicidade, Uhum. né? Hoje a Na gente só verdade, tem era as agência de agências de publicidade, marketing, né? Antes quem determinava o mercado era os veículos de mídia com as agências de publicidade. Uhum. E aí você, tanto que tinha os grandes nomes, Duda Mendonça, Nizam Sim. Guanais, Verdade. essas pessoas continuam no mercado, mas olha a mudança do poder, Sim. não está mais neles, né? E aí, quando há esse entendimento, essa ruptura de comunicação, e o poder passa para o público através das redes sociais e da internet, né, que o público começa a comprar os produtos, começa a conhecer o teu produto aleatoriamente na tua rede social, você tende a... Aí as máscaras caem, aí as pessoas descobrem que os artistas não eram o grande protagonista, que falava, tipo, vou dar um exemplo aqui que não sei se eu posso dar, tem que pensar para não falar. Hoje em dia... Só fala É. o ser humano. Mas não vou falar só um gênero, por exemplo, um grande artista que ficou anos sendo galã da Globo, ele é gay, ele é homossexual. Uhum. Então, e a Globo talvez tenha Deixou aquilo passado velado. anos escondendo a identidade real daquele artista, porque tinha que vender essa imagem para vender os marcas, as campanhas, isso aí. Uhum. porque a Sim. família ideal e tal, não sei o Sim. quê. E aí, quando a internet vem e o público toma posse dessa comunicação, da exigência, eles começam a ver as máscaras caindo. Sim. E aí a gente começa a ver uma virada muito grande na pandemia. Porque na pandemia não tinha como você ter um cenário. Se você alugava uma Ferrari para mostrar que você era rico, um cara bem-sucedido, ou tinha uma mansão, caiu, porque você estava morando num quarto e sala. Você tinha que fazer teus vídeos. Você só tinha
o teu quarto e sala e a tua internet ali, sacou? A tua rede social. Sim. Então, aí as mentiras foram sendo desconstruídas e as pessoas começaram a exigir a verdade. E para você ter credibilidade e conexão real, você precisa mostrar quem você é por trás da marca. Você só vai conseguir vender um produto hoje se você mostrar quem você é, dono da marca. Não existe mais só uma marca. A gente está num momento agora que as marcas de alto luxo, Chanel, Dior, Gucci, estão caindo. Jaguar está desesperado fazendo rebranding. Desesperado. Por quê? Porque não tem a identidade real. E aí é só um produto. E aí ninguém mais quer ser empurrado na mentira. Ninguém mais quer ser só o luxo. E aí a quantidade de falsificações, Sim. né? Os influenciadores acabaram banalizando isso porque eles tinham a imagem, tinham que mostrar aquela imagem. E aí vão comprar uma falsa porque na internet, na TV, ninguém vai ver que não é original. E aí, enfim, e aí tá esse boom dos 360 graus de mudança de novo, né? A gente está vivendo muitas mudanças mesmo. Agora a gente está mudando o poder da comunicação e o que é luxo. Como você se posiciona hoje, mostrando que você realmente é uma pessoa bem-sucedida. Se você não estiver prezando o bem-estar, não estiver construindo algo que tenha uma atenção para sustentabilidade, né, para desenvolvimento da sociedade, você não tem poder nenhum. Você é só mais uma pessoa, é um bobo da corte, querendo mostrar que você é o bambambam. Bam, bam, tem milhões de reais na tua conta, tem jato particular e o caramba quatro, mas você não está sendo visto pelo público como uma pessoa de poder, com um luxo nas mãos, com poder de transformação. Não está mais. Antigamente, há pouco tempo atrás, a gente via muito isso até aqui, né? As pessoas que eram vistas bem-sucedidas, elas tinham por obrigação terem um status social de frequentar lugares, de ter Uhum. uma estrutura, de ter os padrões, os códigos de poder, mas a mostra, né? A roupa, a bolsa de grife tinha que estar, tipo, não existir. Se eu fosse, sei lá, 3, 4 anos atrás, eu ia estar com a minha Chanelzinha aqui, ó, pá, minha Louis Vuitton aqui, pá, para poder imprimir no vídeo, né? Algum detalhe de poder. Quanto menos hoje, mais poderosa você se mostra. Quanto mais minimalista, quanto mais discreta, quanto mais profundo de conhecimento, quanto mais visão de mercado e entendimento da comunicação, como você comunica e como a comunicação está sendo construída na sociedade atual. É essa a inteligência que se pede hoje, né? A gente vê os grandes empresários indo. Eu estou fazendo a mentoria de alguns empresários grandes que têm as marcas muito, são várias franquias e tudo mais, mas nunca, sempre se posicionaram atrelado à marca, Uhum. né? E não é, ou que tem, puta, várias lojas, tem uma pessoa aqui do Alphaville até, várias lojas e tal, super bem sucedida, mas ela não tem a reputação, não tem o reconhecimento do mercado para a área dela, e é a número um do segmento dela. Por quê? Porque não teve essa consciência de que a comunicação mudou. Existe um negócio, um business de muito sucesso, uma estrutura muito boa, dando certo, de venda de produtos e tudo mais, né? O anúncio, tudo certinho, mas a comunicação de quem está gerindo por trás, ela não existe. Caraca. Nossa. E hoje, se não existir, você deixa dinheiro na mesa. Você está deixando muito dinheiro, porque daí depois você, tô ok, eu quero, vendo a minha empresa. Como você vai construir a tua autoridade? Eu fiz isso há 5 anos atrás. Quando eu encerrei o trabalho de RP, eu continuo fazendo, mas agora eu escolho mesmo. Eu falei, cara, eu não quero mais ser relações públicas, eu não quero mais trabalhar com artista. Eu quero agora construir um legado além disso, porque eu fazia o trabalho para uma marca, para uma cidade, para um evento, e eu não era reconhecida pela cidade. Em 2020 eu fui reconhecida por Salvador, e nesse carnaval eu tive a certeza de que realmente Salvador me reconhece Uhum. como um fruto, como um produto que Uau. transformou como o público vê a cidade, como vê a cultura e consome essa cultura. Mas eu levei muito tempo construindo muitas cidades, muitas relações e muito sucesso que morriam só nas pessoas. Grandes artistas que caminharam comigo 20 anos, que são super renomados, têm o sucesso só para eles, não entregam para a sociedade algo de valor. Eu falei, cara, eu não quero mais isso, eu quero construir para milhões de pessoas. Eu quero que todo mundo tenha acesso a essa consciência de tipo, não interessa o teu nível de vida, não interessa como você tá, se você tá bem ou se você tá
no fim do teu poço. Interessa é o conhecimento que você precisa ter, as orientações que você precisa ter e a visão de futuro que você quer. E a partir disso, a decisão que você toma. E eu sou essa pessoa que gera esse acesso para a pessoa ter uma visão além do alcance, né? O olho de Tandera. Cara, é isso que eu faço hoje. Então, tipo, quer artista? Quer artista? Artista, você quer ter sucesso? Vamos gerar uma influência com propósito. Eu faço a preparação do reality show hoje, é algo que eu fiz desde o primeiro reality show, que eu comecei a me posicionar como especialista em reality show tem 4 anos. Porque eu entendi que como o poder mudou de mãos, o artista hoje é um influenciador. E todo mundo é um influenciador. Um micro, um nano, um médio, um macro, não interessa, é um influenciador. Todo mundo tem a sua telinha e fala para influenciar alguém. E eu entendo o que eu represento para a sociedade, o que eu já construí. Eu tenho consciência do meu legado, de que eu deixei, que eu mudei a vida das pessoas mesmo, que eu mudei a vida de mercados, que eu mudei a vida de marcas, que eu mudei a vida até de cidades, de regiões. Eu sei disso. Então eu quero gerar um valor para a sociedade muito maior. E aí eu uso o artista ou o influenciador ou o anônimo que me procura para fazer o BBB ou a Fazenda, para gerar um valor para a vida daquele ser humano e que vá transbordar para a sociedade, para quem está assistindo. Então, o Arthur Aguiar, eu pego ele cancelado, eu reposiciono ele 100%, eu criei a estratégia de comunicação dele toda, o comportamento dele alinhado com essa estratégia de comunicação, para que ele vire uma referência para a massa de um hétero top, não tóxico, de aprendiz. Porque a Globo estava trazendo ele como um hétero top tóxico, porque era esse o cancelamento dele, era essa a persona que ele estava representando naquele momento. E ele não era isso. Eu falei, cara, você não é o que falam que você é. Se você aceitar isso, você passa a ser. Aí ele viveu 2 anos do cancelamento. E a partir de agora a gente vai mostrar quem você é. E você é um cara que está aprendendo, você é um homem hétero, top, que está aprendendo a não ser tóxico, que está aprendendo a estar vulnerável, que chora, que não precisa trair a mulher porque está na roda dos amigos e que não trair para provar que é homem. Porque acontece muita traição só de autoafirmação de pertencimento no grupo dos homens. Nem sempre é à vontade. Eu já ouvi muito isso. Ah, eu nem queria ter ficado com essa menina, mas estava me enchendo o saco. Se eu não ficasse, meu amigo não ficava com a outra. Acontece muito isso. Ainda acontece, é uma loucura. E aí eu fiz o Arthur para essa geração de consciência. O Diogo Almeida, para ter uma abertura, porque ele faz um trabalho para crianças com autismo. E eu falei, cara, eu preciso comunicar. Eu tenho um trabalho com o Fundo de População da ONU como consultora de inovação, que são exatamente essas frentes, de gerar educação e conscientização através da cultura e do entretenimento, para as pessoas entenderem que violência contra a mulher, violência de gênero, não cabe mais na sociedade. É um grito de desespero da sociedade. E não dá para a gente só fazer uma construção de uma comunicação corporativa, porque o jovem que está sendo educado no meio da violência, no meio das agressões e da falta de direitos iguais, ele vai replicar o padrão que ele tem. Então, cara, ONU, vamos fazer isso aqui em parceria, vamos trazer esse tipo de conhecimento através de experiência do entretenimento. Num grande festival a gente gera essa informação, a gente planta essa semente ali no jovem, ele vai voltar para casa e ele vai replicar o que ele aprendeu. E isso vira uma mudança de cultura. Eu mudei a vida das pessoas com o evento, não vou mudar a consciência. Sim. Uau. Cara, estamos chegando aqui no finalmente. Muito legal. 2 horas. Caraca, tava muito legal. Não, mas é assim, é muito rápido. Você fica vendo a história, você fica aqui, tipo, pô, refletindo tanta... Você vê, né? Uma pessoa que tem experiência, cara. Você vai falando, a cabeça a gente fica pensando, né? Nas situações, uma grande mulher, a gente sabe que no mundo, né, ainda existe vamos colocar aí um machismo ainda, né? Sim, em algumas áreas, muito. a gente não pode negar isso. Muito. Mas ver uma pessoa como você se posicionando é muito conhecimento. Eu fico pensando aqui o que ela não faria nas minhas empresas, entendeu? Vamos bombar isso, tá louco? É tipo assim... Eu uso uma frase, AG e DG, antes de GIS, depois de GIS. Pode vir. Porque assim, a maior dificuldade de uma pessoa, não vou nem falar empreendedor,
é se encontrar. É. As pessoas têm uma dificuldade de se encontrar. Estão muito distantes de Estão muito si. distantes. Então, assim, eu falo assim, poxa, a pessoa, ela conseguiu fazer algo que parece ser pequeno, mas ela fez. É. E por que ela não potencializou aquilo? Porque simplesmente sabe. ela não sabe, ela não se reconhece dentro das coisas. E você traz, são informações assim que para mim, que fui artista, fiz teatro, tudo, eu fico pensando, falo, caraca, bicho, eu não tinha nada disso. Então, Sim. realmente para acontecer seria muito difícil. Então não é porque, é porque não aconteceu, porque... Não aconteceu porque você não tinha pessoas... Não estava não organizado estava para organizado, acontecer. pessoas preparadas. E consciente, Tem uns é. negócios interessantes também que assim, você sempre atrela, pelo menos na minha concepção mais lá atrás, o Relações Públicas era simplesmente pro artista. Exato. Nunca existia esse Pra trabalho... Não era fomentado. Não, isso aí não chegava pro empresário, isso não chegava pra Ainda hoje, empresa. tá? As pessoas É. não entendem. Mas não é porque não é disseminado dessa forma? Eu acho que dentro da instituição que forma os profissionais tem limitações. Tá. De comunicação, sim, porque eu sou formada em jornalismo e com especialização em marketing, eu não sou relações públicas de formação. Uhum. Tá. Né? Na época que eu estudei, era comunicação social, passa por tudo. Tá. Né? Passava pelas 3 frentes, publicidade, jornalismo e relações públicas. Mas eu escolhi me formar em jornalismo. E aí, quando você entende que existia essa ruptura, hoje não mais, hoje você faz ou relações públicas ou jornalismo, o mercado ainda tem essas barreiras. O jornalista, ele fica muito confuso. O jornalista, ele tem um viés de relações públicas, Uhum. mas ele não é o relações públicas. O jornalista, ele pega a construção da comunicação, a estratégia de comunicação, e ele externa isso ele entende quais são os melhores veículos e o melhor texto para fazer isso. O RP, ele faz o ajuste fino do texto do jornalista, sabe? Entendi. E assim vai. Então, o mercado realmente não confunde muito. Eu fiquei muitos anos lutando para me posicionar como relações públicas. E aí, no entretenimento, é pior, porque tem um monte de profissional que convida artistas que fazem lista VIP, que são considerados RPs e não são. São promoters, eles não têm formação, eles acabaram criando um nicho, né? E aí eles fazem uma lista que é uma lista para te promover o evento, que nem sempre é uma lista pensada. Uma lista de relações públicas, ela tem um estudo de mercado, ela tem um estudo de público, ela tem um estudo do teu planejamento de marketing, ele tem um estudo do posicionamento da marca, do nível de relacionamento que você quer enquanto contratante ou enquanto dono da empresa quer se posicionar. E a partir disso ele faz uma lista de convidados que vão convergir com cada degrau que você tem que alcançar ali. É um jogo de xadrez durante a noite. Então, a minha lista sempre foi muito diversa. Um atleta olímpico, uma protagonista de novela das 9, um protagonista de novela das 6, um homem negro, uma mulher com um peso um pouco mais alto. E assim, uma pessoa, um playboy super do High Society, uma pessoa super nerd. Eu misturava as mentalidades de acordo com a estratégia que eu queria de posicionamento daquele ambiente ou daquele produto que eu estava assinando. É completamente diferente. Aí você tem um resultado 360 graus, pensado, É tudo com tipo, propósito, né? eu não vou te convidar aleatoriamente para um... O Lúcio, eu sei que tem a ligação, a veia artística. Então, o Lúcio, enquanto empresário e um grande treinador de pessoas, eu poderia convidar para um evento desses que eu estou movimentando com a ONU. Sacou? Sim. Mas um empresário que só é empresário, só se eu quiser fechar um patrocínio. Porque ele nem enxerga a responsabilidade social nesse lugar de transformação no tete-a-tete. Sabe? De você ter um cuidado para PCDs, pessoas com deficiência, que vai além de uma rampa. Né? A gente fez um teste com o pessoal do Na Praia, lá em Brasília, que é um festival que eu fiz a primeira parceria com o Fundo de População da ONU. Tinha uma rampa de acessibilidade. E aí o dono do evento, que é um grande amigo meu, o Edu, falou assim, isso tá bom mesmo? Vamos ver. Pegou a cadeira, me dá a cadeira de roda. Todo mundo zoou. Você é idiota, tá desrespeitando as pessoas, vai botar a cadeira, vai zoar. Ele foi e não conseguia subir, porque a inclinação estava errada. Existe uma medida certa para a inclinação de uma pessoa com deficiência, para poder ter acessibilidade de fato. Porque não tem força para subir. Sim. E as pessoas não são atentas a isso. Então, existe uma grande moda, né? Fala da sustentabilidade, vai ter o G30 no país.
Eu estou irritadíssima com isso, porque até onde é uma transformação preocupada de verdade com a sociedade, com as populações, com as pessoas desse local? É onde eu entro com o meu conhecimento, sabe? Eu falei, cara, eu não quero mais só ser uma pessoa que constrói o sucesso. Eu quero ser uma conectora de propósitos. Eu quero ser uma influenciadora de propósitos. Então, quando um artista chega para mim, cara, eu conecto, a primeira coisa que eu faço é conectar com a identidade. A maioria não está conectado com a sua autenticidade, com a identidade. Sabe que precisa, Ok. criou Mas não faz. uma identidade para uma Sim. autenticidade para o mercado, Sim. né? Tem a clareza dos valores, das bandeiras, mas tem muito do eu maquiado aqui, tipo nosso amigo que a gente fala. É uma sobrevivência, né? Porque para você ter sucesso, você em algum momento tem que abrir mão de alguns valores para você construir uma relação que vai te ajudar a escalar. Mas você não pode deixar de ser você. E fica desgastante com o Não longo do pode tempo, né? esquecer. Exatamente. Exato. Giz, a gente tá quase terminando aqui, ó. A gente sempre costuma deixar um insight pra galera, né? Porque um dos maiores problemas do mundo hoje são as pessoas que acreditam nos gurus de internet Afe e acham que a Maria. vida é fácil, que você já nasceu assim, ela teve sorte porque teve acesso aos artistas, mas você contou esse contexto dessa história que é muito importante. E a gente sempre fala o seguinte, né? Uma pessoa que está ouvindo o podcast, às vezes ela está ali num momento de vida de depressão, passando, sabe aquela sensação que, pô, não sirvo para nada, porque esse mundo não me pertence. E então, quando a gente fala para a pessoa, uma pessoa que tem uma história verdadeira dando um insight, pode ser que ela reflita. Então, assim, o que você diria para essas pessoas que desistiram, porque às vezes apareceu algo que não era o que você gostava, e hoje ainda se vê perdida nesse mundo aí e não sabe o que é da própria vida? A primeira coisa a ser dita é que você não está sozinho. Nunca você vai estar sozinho. Principalmente se você se conectar com a energia superior divina. Não interessa se é uma religião, interessa que você está na Terra porque você tem o DNA de Deus no seu corpo. Então, você, mesmo que você esteja no seu quarto, numa depressão, fracassado, faliu a empresa, acho que não vale mais nada, sem força para viver, se você se conectar com a tua essência divina, você vai encontrar essa força. E o segundo não é você se movimentar para fazer dinheiro, é se movimentar para fazer o que você ama, que você faria de graça, e que você é bom. Não é o que te falaram que você é bom, não é o que você construiu a vida inteira. É o que você verdadeiramente ama fazer e que você verdadeiramente é bom. Né? As pessoas falam, você é relações públicas. Eu tenho feito um projeto para o digital, que eu fui fazer várias respostas para o meu mentor, e ele falou, cara, tudo que você me respondeu é sobre ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, serem melhores. Nada de relações públicas. É porque eu falei, porque o mercado me colocou como uma grande relações públicas, talvez a maior do Brasil. Mas eu não sou essas relações públicas. Antes disso, eu sou o meu propósito de alma. Eu sou o que Deus me mostrou e me ensinou. E eu caminhei por muitas vertentes. Então, saber olhar para si, para a sua história, honrar a sua história, tirar dela as fortalezas, o que você fez foi você que fez, é autêntico teu, né? Você, se não fosse você, seria diferente. Ah, isso aqui é um potencial que eu tenho. Isso aqui eu amo fazer de graça. E aí você começa, porque nunca é tarde para começar. Tem milhões de grandes empresários que começaram com mais de 60, com mais de 80 anos. Eu adoro pegar pessoas acima de 60. Eu fiz a preparação do Cadu Moliterno para o Power Couple com a esposa dele. Ele tem 73 anos. A quantidade de vida que aquele homem tem. Vai acabar o Power Couple, vai fazer uma turnê na Europa, com um monólogo ele dirigindo. É sobre isso. Legal. É sobre você trazer clareza das tuas potências, do que você ama fazer e do porquê você está aqui além de você. O que você constrói que não é só sobre você, que outra pessoa vai olhar para você e que você vai tirar essa pessoa do fundo do poço. Vai ser luz na vida dessa pessoa também. Falei? Consegui responder? Uau! E aí, Pedrão? Cara, é louco, né? Show, Quando a né? pessoa manja do negócio Precisa que marcar faz, um cara. churrasco com Zé Giz, porque Não, o podcast só não vai. Não funciona. Aí mais informação. Não, aí tem é um muita coisa. negócio louco, né, cara? Porque você começa a prestar atenção. Você comentando, eu vi muitas situações que eu presenciei, que eu vivi, altos e baixos e tudo mais, e coisas que a gente vê de mercado em si, Sim. né? Por que tal pessoa, de repente, ela tava fazendo alguma coisa, e é que nem você falou, de repente a pessoa muda.
Não é que a pessoa necessariamente ela acordou. Às vezes ela precisou de ajuda para acordar, que nem aconteceu comigo. Sim, Né? sim. Alguém olha você de fora e fala, não, peraí, o diamante, vem cá, deixa eu dar uma lapidada, não sei. Entendeu? Porque muito mais fácil, que nem eu comento muito com as pessoas que a gente conversa. Eu tô te olhando. Isso aqui meu é míope. Sim. Tu tá focado Aí o aqui. Lúcio, ele tá olhando a gente de lado. Então ele tem uma visão muito Outra melhor. visão. Exato. É. E pegar uma pessoa que vai olhar de um outro prisma, vai te trazer um outro Vai olhar abrir teu e olhar. vai trazer mais luz pro Ah, teu negócio. total. É sobre isso. De E- fa- ó, Caraca. tem um livro que é filme também, que chama Comer, Rezar e Amar. Sim. No final tem uma mensagem. Esse filme vale assistir ele, ver a mensagem e assistir ele todo. Que ela fala que se você entender que toda pessoa que passa por você é um professor, e você colocar em prática os aprendizados, você vive a tua plenitude. É sobre você estar atento a quem você verdadeiramente é e o que você está construindo. Não é sobre o que o mercado exige que você construa. Não, né, eu sou completamente fora do padrão. As pessoas mais falam aqui para mim, como uma pessoa com tanta autoridade, com tanto poder, pode ser tão simples e humilde como você? Porque eu sou eu. Eu sei o poder que eu tenho. Eu sei o que eu represento. E por eu saber disso, eu estou na minha verdade. Sim. Não é a mídia, os artistas, eles não definem quem eu sou. O que define quem eu sou é o que eu sou. O que eu escolhi num papo reto com Deus e que eu apliquei aqui na minha vida. Né? E é muito importante, porque muita gente está com muito problema de saúde, né, mental e muita dificuldade, muita ansiedade, muita depressão. Isso está virando algo muito comum por causa das redes sociais e do tempo de tela. As pessoas entenderem que se você decidir uma vida maravilhosa, próspera, milionária, poderosa, de reconhecimento, de um corpo foda, desculpa o palavrão. Se você decidir fazer isso e estiver conectado com a tua essência divina e disposto a fazer o que precisa ser feito, você faz, cara. Você muda a tua vida da água para o vinho. Você muda. Eu já mudei muita gente da água para o vinho. A minha vida da água para o vinho muitas vezes. E a gente nunca tem fim. É. A gente vai mudando cada vez mais, vai alcançando os sonhos, vai tá. O céu é o limite. Eu tô aqui pra gente dominar o mundo pelo bem. É isso aí. Vamos chegar aqui ao finalmente do podcast. Galera. Ó, compartilha, curte, comenta. Gente, de verdade, 2%. Escuta o podcast, vai lá, entende um pouco mais do que a Giz está falando, porque ela tem propriedade, ela tem conhecimento, ela tem vivência, ela tem experiência. E o melhor de tudo, ela tem alma, né? E uma pessoa com alma, ela só tende a transparecer aquilo que é a verdade do coração dela. Então, aproveite esse podcast e a gente se vê no próximo podcast. Valeu, galera. Abraço. Amém!